Olá! Pensa só. O que é que um lamento super antigo, um salmo cheio de desespero, uma carta teológica e um livro de sabedoria prática têm em comum? Parece uma mistura estranha, né? Mas hoje a gente vai juntar as pontas desses textos para explorar uma das questões mais profundas, mais humanas que existem. A pergunta que vai guiar a gente aqui é uma que provavelmente todo mundo já se fez em algum momento. Onde é que se encontra esperança no meio do sofrimento? Sabe, quando parece que tudo deu errado, que a dor é simplesmente demais, onde a gente busca um fio de esperança? É isso que vamos investigar, seguindo as pistas que esses textos antigos nos deixaram. Então, o nosso ponto de partida é essa imagem, nossa, muito forte do livro de Lamentações. É aquele sentimento de estar completamente preso, cercado por um muro, sem ter para onde correr. Pesado, né? É nesse nível de desespero que a nossa conversa começa. É que, para a gente poder falar de esperança, primeiro a gente precisa mergulhar fundo no desespero. E é isso que vamos fazer agora, na nossa primeira parte. Um clamor das profundezas. Vamos ver como Lamentações e o Salmo 102 conseguem colocar em palavras a angústia de um jeito, nossa, de um jeito muito cru, muito honesto. E uma das primeiras coisas que salta aos olhos nesses textos é uma sensação de isolamento total. Não é só sobre sentir dor, sabe? É sobre sentir essa dor completamente sozinho, separado de qualquer ajuda, de qualquer consolo. E olha só que imagem poderosa que o Salmo 102 usa para descrever isso. A de um pássaro solitário no telhado. É de cortar o coração, né? Imagina a cena. Ele tá lá, vendo o mundo acontecer lá embaixo, mas não faz parte de nada. Tá exposto, tá sozinho. Isso mostra como essa experiência de isolamento ecoa em diferentes vozes. E um ponto fundamental aqui: essa dor não é só uma coisa na cabeça, uma ideia abstrata. Não, ela é física, é visceral, é uma experiência que consome a pessoa por inteiro, corpo e alma, uma agonia que toma conta de tudo. A linguagem que eles usam é de uma honestidade brutal. Olha só essas frases que vêm de Lamentações e do Salmo 102. Meus dias se desvanecem como fumaça. Meu coração está ferido e seco como a relva. Não tem filtro, não tem tentativa de amenizar. É a dor na sua forma mais pura e, ao mesmo tempo, incrivelmente poética. Mas, e aqui vem o ponto de virada. É justamente lá no fundo do poço que alguma coisa começa a mudar. E isso nos leva para a nossa próxima parte, a virada para a esperança. E o mais fascinante disso tudo, a resposta para o desespero não vem de fora. Ela está lá, nos mesmíssimos capítulos que gritam de dor. Dá uma olhada em como essa mudança de perspectiva é dramática, especialmente em Lamentações 3. De um lado, a gente tem as palavras do desespero, cercado, correntes, amargura. Mas do outro surge uma escolha consciente de focar em outra coisa: amor inabalável, misericórdias, fidelidade. É como se a gente estivesse assistindo a uma batalha interna acontecendo em tempo real. E o que sustenta essa virada toda é essa declaração aqui. Essa é a afirmação central que quebra o ciclo, que interrompe a espiral de desespero. É a decisão de parar de olhar para as correntes pesadas e começar a olhar para as misericórdias que são novas a cada manhã. Então, o ponto crucial é esse, e é muito importante. A esperança aqui é apresentada como um ato de memória, uma escolha deliberada. Não é aquele otimismo vago de, vai ficar tudo bem. Não. É a decisão de trazer à mente uma verdade fundamental, mesmo quando os sentimentos e as circunstâncias gritam o contrário. E olha que interessante, a gente vê esse mesmo padrãozinho acontecendo lá no Salmo 102. O autor passa de descrever a própria dor pessoal para, de repente, lembrar da natureza eterna e atenta de uma força maior. A esperança nasce exatamente aí, nessa mudança de perspectiva, de sair do eu e olhar para o... Ok, agora a gente vai dar um salto. Vamos sair dessa experiência interna, pessoal, e olhar as coisas bem de cima, de uma perspectiva quase cósmica. A nossa próxima parte mergulha no argumento teológico, que é bem denso, do primeiro capítulo de Hebreus. O autor de Hebreus constrói um argumento bem cuidadoso, bem metódico. Basicamente, ele faz uma grande comparação. De um lado, os anjos, que são descritos como espíritos ministradores. Do outro, o Filho, que é apresentado como o herdeiro de todas as coisas, o resplendor da glória de Deus. O ponto todo aqui é mostrar essa diferença gigantesca de autoridade e de natureza. E a lógica do argumento vai se construindo passo a passo, saca? Cada etapa se apoia na anterior para estabelecer uma autoridade final inabalável. Para o autor,
Essa supremacia é a âncora definitiva para a esperança, no meio de um universo que muitas vezes parece um caos. Beleza, saímos lá do cósmico e agora vamos aterrissar de volta, com os pés no chão, para falar de sabedoria prática, do dia a dia. Nossa última parada é no livro de Provérbios, que nos lembra de como o sofrimento muitas vezes começa numa escala bem humana, nas nossas interações. E Provérbios nos dá essa definição que, nossa, é daquelas que a gente não esquece. A da pessoa contenciosa, a pessoa que gosta de uma briga. A metáfora é perfeita, né? Assim como o fogo precisa de combustível para continuar queimando, algumas discussões só continuam porque tem alguém ali jogando mais lenha na fogueira. E logo em seguida o texto vai ainda mais fundo, mostrando o poder de destruição das palavras, especialmente da fofoca. A imagem de pedaços deliciosos que descem às partes mais íntimas é até perturbadora. Ela ilustra como ações que parecem pequenas podem causar um dano profundo e interno, conectando um ato pequeno a um grande sofrimento. Bom, a gente passou pela dor pessoal, mergulhou numa esperança cósmica e aterrissou na sabedoria prática. Agora chegou a hora de juntar todas essas peças e ver como essas 4 vozes tão distintas, o lamento, o salmo, a teologia e a sabedoria, na verdade contam uma única e grande história. A nossa jornada começou lá embaixo, no lugar mais escuro, na angústia pessoal, na experiência crua e palpável da dor, do abandono e do desespero. De lá, a gente viu acontecer aquela virada interna, em direção a uma esperança inabalável. Uma esperança que, como vimos, não se baseia em sentimentos, mas num ato deliberado de lembrar e declarar uma verdade maior. Essa esperança pessoal, então, encontra sua fundação, sua base, numa âncora cósmica, naquele argumento teológico sobre uma autoridade suprema e estável que governa o universo. E, por fim, toda essa visão grandiosa aterrissa de volta no nosso dia a dia, na sabedoria prática, nos lembrando de como as nossas próprias ações e palavras, lá no nível mais básico, contribuem para o sofrimento ou para a paz no mundo. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar a respeito. O que será que acontece quando a gente para de ver esses textos antigos como livros separados e começa a enxergá-los como partes de uma única e profunda conversa sobre a condição humana? Talvez a jornada do Vale da Dor até a sabedoria prática seja muito mais conectada do que a gente imagina.